Estamos de volta com o Alerj Debate de hoje, falando sobre a hanseníase. Doutor Flávio, o senhor estava falando no bloco anterior sobre os sintomas. Existem outros sintomas perceptíveis? Como é que é possível identificar que o doente, que o paciente está com a hanseníase? Em termos de sintoma, né, o paciente pode apresentar na forma contagiosa, que é a que mais transmite, né, que é o paciente chamado virchoviano. Ele tem a pele toda infiltrada, a orelha infiltrada. O que esse paciente pode sentir? Congestão nasal, uma sensação constante de nariz entupido pela infiltração da mucosa nasal, eventualmente sangramento do nariz. Como é uma doença que acomete a pele, né, com as suas terminações nervosas, ela também acomete os nervos periféricos, né, que são aqueles nervos palpados debaixo do cotovelo, do lado do joelho, nos pés. Então a pessoa vai sentir dormência nas mãos, sensação de formigamento, sensação de choque, cãibras. Tá? Então são os sintomas da hanseníase. Tá? Às vezes é frequente, por exemplo, uma mulher que trabalha como cozinheira, ela procura o médico por uma consulta de hipertensão arterial. E aí ela exibe no braço diversas cicatrizes de queimadura que ela nem lembra quando queimou, porque ela não sente. Né? Ela encosta na panela e não sente dor, entendeu? E às vezes também o paciente procura o médico por uma ferida no pé. Né? Aí, no momento do exame físico, você constata que ele tem uma úlcera na planta do pé, que é o chamado mal perfurante plantar. Isso acontece em outras neuropatias, por exemplo, no diabetes, mas na hanseníase também. Por quê? O nervo responsável pela sensibilidade da planta do pé, ele está comprometido pela hanseníase, então o paciente não sente dor ao se machucar. Então aquele machucado ele se perpetua, ao ponto de gerar uma úlcera na planta do pé. E esse problema nos nervos também gera dificuldade de movimento nas mãos, nos pés? Sim, pode, porque os nervos periféricos, eles são mistos, que a gente chama. Eles têm função tanto para a parte motora, de mandar um impulso para as mãos se movimentarem, para movimentação muscular, como também para a sensibilidade, não é isso? Então, quando ele compromete as fibras nervosas responsáveis pela movimentação dos músculos, a pessoa pode se queixar de fraqueza nas mãos. Então, como uma queixa frequente, queda dos objetos da mão, entendeu? O pedreiro que não consegue mais ter força para trabalhar como antes. Certo. Doutor, quem tem esse sintoma, esses sintomas que o senhor está descrevendo, como deve agir? A quem procurar? Qual é o especialista para se procurar num caso como esse? Ele deve, inicialmente, procurar um médico, para esse médico orientá-lo. Né? De preferência, caso ele tenha uma lesão na pele, o dermatologista. Porque o dermatologista, por ser especialista, ele vai conseguir fazer um diagnóstico diferencial melhor e amplo com as outras dermatoses que também causam manchas na pele. Ou seja, ele vai verificar se é realmente hanseníase ou se é um outro sintoma, outra doença que também acomete a pele da gente. Isso. Então, assim, é importante falar disso porque 70% dos casos de hanseníase, ou seja, a grande maioria, é possível de você diagnosticar somente no exame físico, ou seja, você vai detectar que tem uma lesão cutânea, seja uma mancha, um caroço ou uma placa, e testar a sensibilidade naquele local. Como assim uma placa? Placa é uma lesão elevada, parece que está inchado. Não é um inchaço localizado na pele. É como se fosse um inchaço localizado na pele. Geralmente vermelho, um inchaço vermelho localizado na pele. E como é que está a situação hoje, doutor Flávio, no Brasil da doença? Um panorama assim da evolução da doença aqui. Nos últimos 20 anos, o panorama melhorou bastante porque foi consolidado a distribuição do medicamento que cura para todo o Brasil, que é a chamada poliquimioterapia. Né? O que é a poliquimioterapia? A poliquimioterapia é o tratamento da hanseníase. São cartelas, né, comprimidos que os pacientes recebem gratuitamente nas unidades de saúde, nos postos de saúde. No caso do doente paucibacilar, ele vai tratar durante 6 meses. No caso do multi, ele vai tratar durante 12 meses. Então, esse medicamento, por ser eficaz, ele proporcionou a definição de cura na doença, que antes não tinha. Então, o paciente que termina o tratamento dentro do prazo preconizado, ele é considerado curado. Então, isso diminuiu o número de casos ativos da doença. Então, melhorou bastante a prevalência da doença. Doutor, até concordo com o senhor que diminuiu bastante. Mas, na verdade, o que a gente assiste hoje no Brasil, o Brasil é o segundo país do mundo
no número de casos notificados de hanseníase, que é uma questão que nos assusta demais. Você tem a Índia e depois o Brasil. Mas, na verdade, o que falta no Brasil e também no Rio de Janeiro, que tem uma importância também de casos notificados, é a divulgação, enfim, para o Programa Saúde da Família, para os programas, para os médicos de postos de saúde que atendem a população diretamente, para ter uma atenção especial no exame, enfim, na detecção desses casos. É importante, claro, juntamente com a questão da difusão dos meios de comunicação, enfim, com panfletos nos postos de saúde, enfim, chegar à população como um todo e, sobretudo, a população mais carente, a informação sobre esses sintomas que o senhor bem descreveu aqui no Rio de Janeiro. Então é preciso que a gente tenha uma atenção especial por parte dos governos na detecção precoce, na prevenção à hanseníase. Deputado, o senhor tem visto aqui no Rio de Janeiro alguma campanha do governo em relação a isso, em relação a informar a população sobre os sintomas, os tratamentos, a quem procurar? Eu tenho visto alguns postos de saúde que eu costumo passar, vejo um material ou outro, mas na verdade está sendo insuficiente. Claro, tem uma campanha de vez em quando na televisão, mas na verdade os números de notificações do nosso estado são números altos em relação ao Brasil. Claro que o Maranhão me parece que é o estado que tem mais casos de notificação e o sul do país com uma notificação bem menor, talvez até quase zero. Então, um número que nos preocupa. Então, é sinal que essa divulgação e a nossa ação preventiva está sendo falha. Nós precisamos aprimorar, divulgar ainda mais todos esses sintomas para que a gente possa ter um número, um gráfico, enfim, descendente, não ascendente, como a gente vê hoje no Rio de Janeiro. Bom, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e a gente volta com esse assunto no próximo bloco. É só mais um minutinho.